Então eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui de como que seria o jogo ideal de Pokémon pra mim. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos a pouquíssimas semanas do 30º aniversário de Pokémon. E além de Pokémon Pocopia e Pokémon Champions, a gente não tem nada pra essa comemoração. A gente não tem nenhuma confirmação, não tem nenhum vislumbre oficial do próxima geração, né? Da 10ª geração de Pokémon. Além dos vazamentos, é claro, mas os vazamentos aconteceram há 2 anos atrás. O material que o pessoal tem desses vazamentos é de 2 anos atrás, então tem muita coisa que pode ter sido mudado, muita coisa que pode ter sido retirado. E aí, dito isso, eu queria propor um pouquinho uma brincadeira aqui de como que seria o jogo ideal de Pokémon na visão de vocês, né? Na minha opinião, eu acho que a Pokémon Company, ela meio que se boicota por conta própria, justamente por conta do anime. Eu sei que o anime ele foi criado para poder divulgar os jogos de Pokémon, mas hoje eu sinto que eles estão mais teoricamente atrapalhando do que fazendo essa divulgação. E por que eu digo isso? Porque naquela época, quando você tinha um anime de Pokémon, quando o anime foi lançado, a gente tinha uma limitação muito grande do hardware. O que poderia ser entregue no Game Boy era o que foi entregue no Game Boy. E aí com a evolução das gerações, a evolução dos consoles, a evolução de hardware, a evolução de tudo, eu acho que hoje a gente se compara muito do modelo ideal de como que deveria ser o jogo, se baseando bastante no anime. Geralmente o anime ele conta um pouquinho ali da história da geração atual de Pokémon, mas isso, pelo menos na minha visão, ele acaba prejudicando bastante, porque era legal antes você assistir o anime de Pokémon e imaginar como aquilo seria naqueles 16 bits do Game Boy, mas hoje com resoluções altíssimas, gráficos de última geração, a gente gostaria de ver isso na vida real, né, no jogo atual do Pokémon. E não é isso que a gente tem, infelizmente. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui de como que seria o jogo ideal de Pokémon pra mim. Primeiro, ele seria um MMO, um jogo de exploração completa. Não teria definições ali de, pega 8 insígnias de ginásio, ou pega 8, sei lá, qualquer coisa pra você virar e batalhar a liga. Seria um jogo muito mais de exploração. Talvez usar ali uma geração progressiva de mapa automaticamente, e conforme você vai avançando no mapa, ele vai gerando ali, sei lá, com inteligência artificial, ou... Acho que o ponto mais importante pra mim seria que ele fosse, de fato, um mundo aberto. Ele não precisaria necessariamente ter uma progressão e uma geração de mapa automático, o mapa fosse criando conforme o jogo. Isso seria o fino do fino, mas eu não tô nem pedindo muito. Ele poderia ser um mapa, pensando aqui em Terraria da vida, por exemplo. Toda vez que você cria um mundo novo no Terraria, ele gera um mundo completamente aleatório. Então, se você não tiver a seed, né, digamos assim, do seu amiguinho, é muito difícil que você tenha o mesmo mundo do seu amiguinho. E isso pra mim é maravilhoso, isso é incrível, isso é a jornada de cada personagem, é a jornada de cada jogador. Você pode tanto convidar pessoas pro seu mundo, quanto você ir pro mundo de outra pessoa. Cada pessoa é um mundo. Imagina isso no jogo de Pokémon, quão incrível seria. E aí ele teria diversos ecossistemas, por exemplo, ecossistema de neve, ecossistema de vulcão, ecossistema de floresta, de cavernas, de céu, de mar. Cara, seria incrível, na minha opinião, um jogo desse, um mundo aberto desse, gerado ali num primeiro momento, sabe? Tipo, eu vou começar o jogo agora, então o meu mundo de Pokémon, a minha aventura vai se começar e vai ser criada pra mim, sabe? E aí eu vou ter que explorar esse mundo de acordo com as minhas capacidades. Um outro ponto essencial seria a questão da sobrevivência. Nas gerações atuais dos jogos de Pokémon, você simplesmente não precisa dormir, você não precisa comer, você não precisa ir no banheiro. Você não tem nenhuma necessidade básica ali de sobrevivência. Então, se você deixar seu personagem, ele nunca vai sentir fome, ele nunca vai sentir frio, ele nunca vai ficar cansado, você pode correr o mapa inteiro igual um maluco, que tá tudo bem. Eu acho que essa adição de sistema de sobrevivência seria muito importante, por exemplo, igual eu falei, vai ter um bioma de gelo. Se você não tiver com a sua roupa adequada, o seu personagem sente frio. Eu acho que o Zelda, o Breath of the Wild, ele tem bastante disso. Imagina isso num jogo de Pokémon. Eu estou num ambiente vulcanoso, eu estou num ambiente aquático, eu preciso ter um equipamento adequado para cada situação e para cada bioma que eu tiver explorando ali e descobrindo. De novo, isso já acontece no anime. A gente vê os personagens, os protagonistas do anime tendo que se adaptar ao clima, tendo que se adaptar a situações adversas da natureza. É um mundo vivo, é um mundo que, sei lá, pra mim seria o mínimo que hoje em dia a gente precisaria ter num jogo de Pokémon, um jogo de exploração. Além disso, imagina só se seu personagem estiver cansado e aí você acaba sendo desafiado por algum Pokémon selvagem, e se seu Pokémon estiver cansado ou você estiver cansado, o rendimento da batalha não vai ser tão bom quanto você gostaria. Então você precisa se preocupar com o descansar, você precisa se preocupar com o se alimentar, com o alimentar seu Pokémon, alimentar o seu grupo, ter um momento ali de relax, de descanso para poder continuar na jornada. Outra coisa que eu acho que seria muito legal seria o sistema de crafting, né? A gente teve um vislumbre disso no Pokémon Legends Arceus, onde você tinha que
craftar ali meio que suas Pokébolas, craftar algumas coisas. Gente, é Pokémon. Você é uma criança, digamos assim, né? Você é um jovem largado na floresta e você precisa se virar pra sobreviver. Então, ter esse mínimo de criação de itens ali, sei lá, você coleta materiais para construir uma bolsa que cabe mais itens. Crafta suas Pokébolas, então você precisa pegar as berries, as apricorns ali no mundo. Isso já existe, gente. É só aprimorar, é só melhorar. Eles colocaram essa função no Legends Arceus e eu achei que seria isso para sempre, mas não, eles já tiram. E aí agora pensando até no Pokémon Pocopia, imagina só você ter ali na utilidade dos Pokémons, né? Tipo, a gente sabe que no Pokémon Pocopia cada Pokémon vai ter a sua utilidade. Tipo, o Bulbasaur ele vai cultivar plantas, o Squirtle ele vai aguar as plantas, Escadril ele vai cavar as coisas. Imagina você ter que pensar na sua equipe, no seu time de 6 Pokémon, não só em rendimento de batalha, mas também em utilidade, sabe? Em sobrevivência mesmo. Então, por exemplo, se você não tiver na sua equipe um Pokémon de fogo, você entra num bioma que é muito gelado e aí você acaba ficando com mais frio porque você não tem essa companhia ali com você. Então, imagina quão rico seria esse jogo, quantas possibilidades. Ninguém teria um jogo igual ao de ninguém. Então, eu acho que cada pessoa teria um jeito muito particular de sobrevivência. Cada um pensa de um jeito, cada um vive de um jeito. Eu acho que essa é uma característica que a Game Freak, ela não explora muito bem. Ela tem todas as possibilidades de fazer um jogo com essas ferramentas, com essas mecânicas, com esses gimmicks. Eu acho que eles só se acomodaram, sabe? Deixa como tá, segue sempre como sempre foi. E aí agora vamos falar sobre batalhas. Quando eles anunciaram o Pokken, que era aquela parceria do Pokémon com o Tekken, eu vi aquele primeiro trailer e eu falei, meu Deus, esse é o futuro. Isso é o futuro do Pokémon. As batalhas são em tempo real, você vai controlar o Pokémon em tempo real com, sei lá, movimentações manuais, com esquivas, com defesa, com estratégias. Esse pra mim seria foi meio que um teste que a Pokémon ela tentou fazer e na minha cabeça, né, o jovem inocente daquela época, eu falei, nossa, eles estão testando isso num jogo fechado de luta pra poder implementar isso num jogo de mundo aberto depois. Então, o meu sonho de princesa seria que você tá explorando o mundo de Pokémon com o seu time e aí do nada você encontra um Pokémon pra batalhar ou um treinador pra batalhar. Rola uma tela de transição e você entra nesse modo de batalha em tempo real com controle manual, como se fosse um jogo de fato de luta, onde você precisa se defender, onde você precisa se esquivar, você precisa pensar se você ataca rápido ou ataca forte. Eu acho que isso seria... eu não consigo nem pensar, na verdade eu tô aqui falando, né, mas cara, esse seria o jogo ideal pra mim de Pokémon. E assim, eu fico muito frustrado por eles não terem feito isso. Qual que é a dificuldade? Qual que é os limitadores? No Pokémon é muito possível de fazer isso, ele já tem isso, é só colocar, é só juntar o Lé com o Cré e virou Lecré. E aí pra ter a cerejinha do bolo, eu acho que uma das mecânicas que mais fariam a diferença seria um mundo de MMO global, sabe? Por exemplo, a gente tem os lendários, os Pokémons lendários, os Pokémons míticos, a gente tem todas as ferramentas que a gente pode explorar. E eu acho que eles fazem pouco uso disso. Imagina só um mundo desse, junta tudo isso que eu falei. A próxima coisa é um evento global. Por exemplo, assim, janeiro é o evento, a Pokémon anuncia que vai ser o evento do Mewtwo. E aí, isso tudo, a gente precisa compartilhar o nosso mundo, ou entram NPCs ali pra poder nos ajudar a batalhar contra o Mewtwo, porque ele é um Pokémon de fato lendário. O que me pega no Pokémon é uma jovem criança que consegue salvar um universo de um Pokémon mega misterioso e mega lendário e mega poderoso. Tá certo que tem a jornada do herói, mas Pokémon em si é tão vasto, é tão grandioso, é tão gigantesco. Ele tem tantas camadas de poder ali, de possibilidades, que uma única criança, o simples protagonista, salvar o mundo todo só com 6 Pokémons na equipe, eu acho que é um pouco demais. Então, pra você ter um evento de Pokémon lendário, você precisaria de ajuda, você precisaria ter o apoio da comunidade. Ou se você tivesse uma versão online, tipo, pra batalhar com esse Pokémon, você entra numa sala online e aí todos os treinadores que estão jogando esse jogo ou estão participando desse evento vão lá e batalhar junto com você contra o Mewtwo ou com qualquer outro lendário, com qualquer outro mítico, pra ser algo majestoso, pra ter aquela sensação de caraca, é muito difícil, mas aquela recompensa que quando você consegue, você fica extasiado, sabe? Eu acho que isso seria
genial, seria incrível. Me frustra muito, sabe, não ter isso nos dias de hoje. A gente tem ferramentas, já tem tudo, tem mais de 1000 pokémons pra serem explorados. E a Pokémon, ela se contenta com o mínimo, sabe, com o básico que ela já apresentou pra todo mundo. Tá certo que Pokémon é um jogo mais pra criança, e eu com meus 30 e tantos anos, tô aqui reclamando. Mas ter um jogo um pouco mais denso, né, um pouco mais desafiador pra uma galera de 20 e poucos anos a mais, seria muito legal, seria muito bacana. Principalmente os 30 a mais, gente. Pokémon tá fazendo 30 anos, então a nossa vida inteira foi baseada em Pokémon. Quem curte Pokémon e tem mais de 30 anos, viveu ali a primeira infância inteira com Pokémon. Então talvez seja por isso que Pokémon é tão importante pra gente, seja por isso que a gente reclama tanto com a Game Freak e com a Pokémon Company, e seja por isso que a gente sempre quer mais, e a gente sempre fica hypado, e a gente sempre fica especulando, porque a gente sabe da capacidade, a gente sabe que tem todas as ferramentas, a gente sabe tudo que precisa, e simplesmente não acontece. Mas eu queria saber de você, deixa aí nos comentários qual seria o seu jogo ideal de Pokémon, o que faltou aqui no meu, o que você colocaria no seu. Eu quero saber muita opinião de vocês. É muito legal a gente trocar essa ideia, porque deixa um pouco rico. O que você tá esperando dos 30 anos de Pokémon? Você acha que a 10ª geração vai chegar nesses 30 anos? Será que chega esse ano ainda? Mas é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Valeu!